Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu trouxe para vocês aqui mais uma edição de Batman em cores, dessa vez é a edição 28, né? Elas são da editora Ebal, né? A antiga editora Ebal. É uma edição de 1973, né? Que foi emprestada aqui pelo Klausner. Fica aí o abraço e o agradecimento ao Klausner por emprestar a edição para que eu pudesse fazer esse vídeo aqui para vocês, né? E temos aqui essa capa, né? Com o Batman e o Desafiador e essa moça aqui atirando nos dois, né? Essa capa aqui, ó, Batman em cores, edição 28, editora Ebal, né, 1973. Na contracapa temos propagandas aqui da editora Ebal, a coleção dos 7, né, aí eram histórias infantis que você poderia encomendar pelo correio. Muito interessante isso aqui. Vamos dar uma olhadinha no quadrinho por dentro, vamos ver essa aventura do Batman junto com o Desafiador aqui. E aqui temos uma espécie de sessão de cartas, né? Conversa com o leitor, enfim. E aí, olha que interessante, a gente vê que essa revista aqui pertenceu ao João Paulo de Augusto Sampaio. Tá aí, João Paulo de Augusto Sampaio. Se você, por acaso, conseguir assistir esse vídeo aqui do canal Quadrinho por Dentro, saiba que uma de suas edições aí de quando você era criança, talvez, veio parar aqui, né, no canal Quadrinho por Dentro, e agora eu vou fazer aqui o vídeo mostrando essa que um dia foi sua edição, né? Então vamos lá, vamos ver aqui como é que tá essa primeira história, né? Temos o editorial aqui da editora Ebal, né? Dizendo aqui o diretor, vice-diretor, enfim, endereço. Bom, começando a história aqui, nós estamos vendo aqui um tiroteio acirrado aqui entre a polícia de Gotham e bandidos, né, aqui, e aí o Batman vê que a polícia de Gotham está com dificuldade porque o armamento dos bandidos é muito maior. Ele vai até o seu carro e tira uma metralhadora, olha só, tira uma metralhadora do porta-malas do seu carro, que a gente vê que é um carro verde aqui, não é o Batmóvel. Ele tira uma metralhadora, Batman com uma metralhadora no seu porta-malas, e ele sai atirando com a metralhadora nos bandidos, né? E é isso aí, ele dá tempo, acaba dando tempo para que a polícia de Gotham acaba efetuando as prisões, né? E aí nesse tiroteio aí ele reconhece, né, o modus operandi aqui de um bandido, né, que já estaria morto, mas ele reconhece como o jeito de agir dele, que é a troca de armas, assim, ele tá com uma arma em uma mão e ele joga a arma para a outra mão, né? E ele só lembra de um bandido que faria isso, e esse bandido já estaria morto. E isso aí vai gerar uma investigação, que é todo o enredo dessa história aqui. A história aqui é do Bob Harvey e desenhos do Jim Paro. O título é Uma Segunda Chance para o Desafiador? É uma pergunta, né? E aí nós temos aqui essa história de fevereiro de 1973, de Batman em cores 28, da editora Ebal. E aí, obviamente, a polícia de Gotham acaba prendendo os bandidos ali, né, com a ajuda do Batman, e descobrimos também que o Batman estava usando balas de festim na sua metralhadora, né? E aí, mas surge aí essa questão, né, desse bandido que já estaria morto, mas não pode ser ele, afinal de contas o rosto é diferente, o corpo está diferente, e aí eles vão até o legista, né, acompanham ali a autópsia do corpo, e realmente fica confirmado que é o cara, né? E aí isso vai levar a uma investigação que vai levar o Batman até uma ilha, a um lugar chamado Retiro Pigmalião, né? Que é lá na Flórida, né? E aí esse retiro aí seria uma espécie de clínica onde os ricaços, né, eles iriam lá para ficar em boa forma, ganhar uma boa forma, emagrecer, mas existe lá um local que é no alto de um morro que somente clientes especiais podem ir, e é esse lugar aí que chama a atenção do Bruce Wayne, que obviamente vai lá, mas não dá o seu verdadeiro nome, né? Ele dá um nome diferente ali, ele dá o nome de Harvard Stanford, né? E aí ali ele conhece a senhorita Lily Lang, que é a mulherzinha aqui da capa, né? A Lily Lang, e o senhor Wandus, né? Ou Vandus,
que são ali os donos do estabelecimento que fica nessa ilha, né? E aí aquela casa lá no alto do morro chama a atenção do Bruce Wayne e ele faz de tudo para tentar alcançar aquela casa ali, passa uns dias ali examinando o local, até que à noite, uma determinada noite, ele vai a nado até lá, só que ele acaba sendo pego pelos capangas e acaba sendo expulso da ilha. E aí surge a ideia então que eles chamaram então o desafiador, que é alguém, obviamente, que não pode ser visto, né, que toma o corpo de outras pessoas, e ele então convoca ali uma espécie de anúncio no jornal, contando que o desafiador um dia vai ler esse jornal, e ele acaba lendo o jornal, obviamente, né? Tem que ler, afinal de contas, senão ele não vai ser chamado aqui para a história. Ele acaba lendo essa convocação pelo jornal, e aí vai, então, logo descobre que é o Batman, né? Ele desvenda o enigma ali e descobre que é o Batman que está convocando ele. E aí nós temos uma pequena história contando aqui quem era o desafiador. Ele era um trapezista, né? Que desafiava a morte diariamente. E o nome dele era Boston Blonde, né? E aí temos esse resumo aqui da vida do desafiador. Temos também aqui a conversa do desafiador com o Batman, o momento que ele toma o corpo do comissário Gordon, conversa com o Batman e aceita o desafio ali, aceita fazer parte dessa investigação. O desafiador também recebe ali, né, a visita espiritual, digamos assim, do seu mentor, que é o Ramakusha, né? E ele recebe inclusive um aviso ali, né, de que aí ele houve esse aviso aí porque como é que é? Aquilo que deseja ao perdê-lo, como é que é? Ouça-me, filho, um espírito apaixonado só obtém aquilo que deseja ao perdê-lo, pois não é o amor mais forte do que a morte. Esse foi o aviso, o enigma lançado aí para o desafiador pelo seu mestre, né? Pelo seu mentor. E aí, obviamente, ele vai, né, junto com Bruce lá, e aí chegando ao local, né, nessa cidade, ali nessa ilha, ele então toma conta do corpo do Sr. Wondrous, que é o par romântico ali da Lily Lang, né, que é a dona, eles são os donos lá do estabelecimento. E ali então ele fica sabendo de tudo que está acontecendo, né? Ele fica sabendo que realmente eles recebem criminosos ali, eles fazem operações práticas mudando o rosto e o corpo desses bandidos muito procurados, fazendo com que eles tenham então uma nova chance, né, de continuar no crime ali, sem serem pegos ou reconhecidos pela lei, pela polícia, né? Só que aí o desafiador ele se apaixona pela Lily Lang, né? Ele fica apaixonado por ela, vive momentos de romance ali, e aí isso aí vai atrapalhar todos os planos do Batman, porque o que ele faz? Tudo que o desafiador está descobrindo ali, ele retarda em passar para o Bruce, né? Para o Batman ali. Obviamente que a história diz que como ele é um fantasma, o desafiador, ele sabe a identidade secreta do Batman, então ele já conversa direto ali com o Bruce Wayne, né? E a gente vê então que o Bruce percebe que ele está apaixonado, alerta ele, diz que ela é uma criminosa, né? Que ela precisa ser presa, mas o desafiador continua apaixonadíssimo pela mulher ali, né? Vivendo esse amor que ele não seria impossível dele viver, já que ele é um fantasma, né? Ele é intangível, as pessoas não conseguem vê-lo, mas possuindo o corpo do amante da Lily, né? Ele pode viver esse amor. Só que aí ele acaba revelando para ela quem ele é, que ele é um fantasma, que ele é o desafiador, e mesmo assim ela continua com ele, porque ela gostou do jeito que ela estava sendo tratada, bem tratada por ele, e eles continuam vivendo este romance, né? E aí o Bruce percebe então que o desafiador está realmente atrapalhando de toda forma essa investigação, inclusive pegando as provas que ele tinha, né, guardadas. O desafiador pega essas provas justamente para tentar não incriminar a Lily, né? Porque ele tem ideia então de convencê-la a abandonar isso tudo e viverem juntos longe desses atos criminosos que ela pratica. Só que aí, né, o que acontece? O Bruce vai até lá disfarçado, só que ele acaba descoberto novamente, né? E aí a Lily acaba pegando ele ali,
né, pega ele ali e faz com que o seu médico, o seu cirurgião, faça uma intervenção nele. A sorte do Bruce que ele não é cortado, né, ele é apenas maquiado, olha só. Ele recebe essa maquiagem, fica bem diferente, né? Só que ele recebe uma maquiagem para que ele fique parecido com um criminoso procurado. E a polícia começa a atirar nele, né? E o desafiador acaba o ajudando ali. Mesmo assim, ele é baleado no braço. Ele tira então a maquiagem do rosto, né? Para que a polícia pare de atirar nele. É uma história realmente assim rápida, mas muito dinâmica, né? Com muitos acontecimentos ao mesmo tempo, apesar da história ser curta. E aí a gente vai ver aqui que o desafiador ele vai então voltar para o corpo do Andrew ali, né, e tentar convencer a Lily de que ela tem que voltar, né, com ele, que ela tem que abandonar tudo isso, mas ela não aceita, ela quer ficar rica, ela quer ficar milionária, bilionária, né? E aí o Batman aparece ali, né? Já o Bruce Wayne ele já se veste de Batman, ele aparece ali nesse local ali, a Lily ameaça atirar nele, né? E o desafiador então tenta ajudar ali o Batman, só que aí ele lembra das palavras do seu mestre de que o amor é mais forte que a morte, que aquilo que você deseja você consegue ao perdê-lo. E o que ele faz, o desafiador? Ele, possuindo o corpo do Sr. Andrew, ele atira na mulher e mata a mulher com uma bala, né? Na esperança de que com a morte dela, já que ele também é morto, né, o desafiador, que ela então, ao morrer, o espírito dela então se junte ao dele e eles possam viver felizes para sempre. Só que não acontece isso, né? Porque o que aconteceu com ele tem muito a ver com uma espécie de mística e magia, né? Por conta lá daquele mentor dele, né? Do senhor Ramakusha, o que não acontece com a Lily, né? E ele fica totalmente desesperado ali porque o plano dele não deu certo. Ele mata a mulher e não tem a mulher, ou seja, ele não teve a mulher em vida e não vai ter a mulher agora em morte também. E aí o Batman prende o Sr. Andrew, né, que já foi o único que sobreviveu ali dos bandidos, e aí então ele leva o Sr. Andrew preso, enquanto isso o desafiador fica ali no seu sofrimento eterno pela mulher que ele um dia amou e que ele vai continuar sem ter para sempre. O interessante aqui é que a editora Ebal, em determinado momento aqui, né, ela chama o desafiador de Demolidor. eu tenho uma página aqui que ele chama o desafiador de Demolidor. São os erros editoriais, para vocês verem, gente, isso acontece já há muito tempo. A gente fica chateado, poxa, caramba, a Panini errou, a Mitos errou, não sei quem errou. Isso já acontece há muito tempo, né? Então a gente vê que o povo aí, ó, já errava, né? Trocava de nome já, e palavras, e entre outras coisas aí há muito tempo. Temos aqui propagandas de uma revista de judô. Você comprava a revistinha aqui para aprender a judô em casa, com revistas. Tinha muito isso na época, né? Revista de karatê, de kung fu, judô, enfim. Temos aqui mais propagandas da editora Ebal. Mais propagandas aqui, um livro de bebê. Tudo isso você podia encomendar pelo correio na época. E aí temos uma historinha aqui, que é o Viajante do Tempo, né? Que temos a história do Otto Binder, né? Não sei se é assim que fala, ou Bander, ou Binder, desenhos do Gil Kane e Bernard Sanches, tá? E aí a história aqui é o seguinte, uma voz misteriosa que é propagada através do trovão ou no meio de uma tempestade, avisa a Terra de alguns perigos que estão acontecendo ali, né? Então as pessoas se preparam, as pessoas conseguem se defender desses perigos. A voz avisa várias e várias catástrofes que poderiam ocorrer ali e que matariam milhões de pessoas, mas que com o aviso essas catástrofes são impedidas. E existe então um cara também que está ali escutando essas vozes ali, procurando emprego, né? E aí ele consegue esse emprego em um jornal, e a missão dele é descobrir de onde vêm essas vozes, de quem estaria propagando essas vozes, avisando a Terra dessas catástrofes, né? E ele vai seguindo em uma direção porque ele tem um pressentimento, tem algo sugando, tem algo atraindo ele, né,
por um caminho, inclusive atrai ele até uma caverna ali, onde ele encontra alguns equipamentos ali, alguns equipamentos que ele percebe não ser deste planeta, não ser do nosso planeta, e aí ele começa então a tocar nesses equipamentos, ele começa a relembrar ali de que ele é de um futuro muito distante, né? De um futuro muito além, e ele volta lá desse futuro muito além para o ano de 1977, que já é o futuro aqui, né? Que já que é a edição aqui de 1973, então já é o futuro, né? 1977, mas o cara vem muito mais do futuro ainda, e ao regressar a 1977, ele começou a perder a memória, né? Ele não sabia exatamente o que ele tinha que fazer, e ele fez o máximo possível para se lembrar de sua missão. Obviamente consegue ele programar a máquina consegue avisar, fazer os avisos, e ele então percebe ali que ele é esse homem do futuro, ele é esse homem que veio do futuro com a missão de avisar a Terra destas catástrofes e livrar a humanidade da extinção, né? E aí a gente vê aqui que ele percebe quem ele é, mas que agora com seu equipamento, com a sua nave destruída, ele fica preso aqui no nosso tempo, né? Fica preso aqui na nossa era. E aí termina a nossa história aqui com esse cara aí, né? Chamando, ele é o Von Dex, né? Mas agora ele vai ter que adotar um outro nome que é Henry Brown, e vai ter que viver aqui na nossa era, vagando aqui, talvez até achar um meio, algum dia, de retornar ao seu tempo, à sua época própria, né? E aí terminamos a nossa história aqui e vemos também que na época, olha só, tinha números atrasados de nossas edições. Você poderia escrever para um desses 4 endereços aqui, São Paulo, Curitiba, Porto Alegre, Florianópolis, e encomendar edições atrasadas que viriam pelo correio e chegariam na sua casa, e tudo isso aí por reembolso postal, né? Que interessante, ó. Mais anúncios aqui da editora Ebal também, de histórias infantis. E assim terminamos mais uma edição aqui de Batman em Cores, número 28, especial, né, de 1973. Pessoal, obrigado por assistir aí, um grande abraço e fiquem com Deus.